Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as Tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu Te consagro esse ano de 2022 para que seja o verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar. Afasta para longe de mim todo o mal e derrama das Tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu Te peço e já Te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Eduardo Fumagallicimi 2022. Esse é o ano da excelência, hein? Deus tem o melhor para você. Aleluia, glória a Deus. Esse é o ano da excelência, Deus tem o melhor para cada um de nós. Meus queridos, antes de nós começarmos essa pregação, eu quero fazer um convite para você. Amanhã é dia dos avós, é um dia muito legal. Inclusive amanhã a pregação vai ser voltada para isso. Vai ser bem legal, muito legal. E amanhã, hoje que eu descobri que nesse telão aqui a gente consegue rodar outras coisas que não seja a minha capa, eu coloquei o like aqui hoje. Pois, para quem chegou agora e não entendeu o que esse like está fazendo aí, eu vou falar depois, né? Mas amanhã é o dia dos avós, então eu vou pedir, o meu número está disponível em algum lugar aqui, DDD 51 999 48 0246. Eu quero pedir para você que tem os seus avós vivos, ou até mesmo que você não tenha seus avós vivos, né? Você queira homenageá-los, né? Prestar um tributo, fazer sua oração, talvez pela alma do seu avô, da sua avó. Ou você que já é avô, já é avó, eu quero convidar você a mandar para mim uma foto. Atenção, precisa muito regrar no horário. Por quê? Porque eu vou ter, a partir das 8 horas da noite, para editar o vídeo. Eu vou fazer um vídeo e nós vamos rodar no telão aqui. Vai ser um dia, vai ser muito legal isso. Então você que é avó, manda foto com seus netos, ou com seu neto, sua neta. Você que é neto, né? Todo mundo aqui é neto, porque todo mundo tem avô, toda avó, né? Então manda a foto para a gente colocar aqui no telão. Vamos colocar aqui nesse telão, nós vamos colocar na transmissão também. E eu quero que você mande o nome, né? Manda a foto e anexa o nome do seu avô, da sua avó, do seu neto, da sua neta. Pode mandar a foto sua com seu avô, só com seu avô, só com sua avó, com os dois, com o seu avô por parte de pai, com o seu avô por parte de mãe, com sua avó por parte de pai, com sua avó por parte de mãe, o casal, os avô por parte de pai e mãe, enfim, pode mandar. Manda, eu vou fazer esse vídeo, nós vamos rodar e eu vou falando aqui, vai ser um momento muito interativo, e eu quero convidar você se você puder, né? Você tem o seu avó vivo, convidar ele para assistir o programa amanhã, vamos fazer uma homenagem para ele, ou o seu neto, né? Enfim, convide. É isso aí, pega sua palavra aí em Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28. Antes de começar essa pregação, eu quero avisar você que está me assistindo ao vivo e também você que está assistindo essa pregação depois, que olha quem vai aparecer aqui, o like. Nós batemos a nossa meta de 30 likes no programa de sexta-feira, foram 25 likes no programa ao vivo, mais 5 na pregação depois, fechando os 30 likes certinho, justíssimo. Então, meu querido e minha querida, nós vamos manter a meta. Deixa o like, não pare de deixar o like, continua, quanto mais você deixa o like, mais o YouTube entrega para outras pessoas este conteúdo, este programa, e mais pessoas podem ser alcançadas pela graça de Deus, sobretudo aquelas pessoas que estão inscritas no nosso canal, mas não participam. Nós temos 2.260 e poucos inscritos, a última vez pelo que eu olhei, né? Então, nós temos inscritos, né? Mas muitos dos nossos inscritos não participam. Então, quando você deixa o like, aparece para mais pessoas. E por fim, a meta dessa semana é
Se nós chegamos a 30 likes, tem como a gente ter um pico de 30 simultâneos no nosso programa ao vivo. Então a meta dessa semana é 30 pessoas simultâneas ao vivo nos assistindo. Você tem uma missão só. Sexta-feira o pico foi de 20. Se cada um cobrar uma pessoa, a gente chega a 40. Cada um convidar uma pessoa e trazer essa pessoa, fazer essa pessoa assistir, a gente chega a 40. Então, meu querido, convida uma pessoa só, para assistir o nosso programa. E vamos chegar agora a 30 pessoas ao vivo. Vamos colocar um olho aqui, né? Ao invés de 30 visualizações simultâneas ao vivo, tá certo? Vamos lá, essa é a meta da semana. Toda semana tem uma meta agora. Não, vamos bater essas metas, aleluia. Vamos lá agora então, Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28 vai nos dizer o seguinte. Não, calma, estou muito precipitado aqui. Vamos inverter a pregação. Eu preparei um negócio, né? Vamos lá. Eu quero que você imagine um homem irado, um homem ambicioso, um homem cheio da cólera. Quando você ouve essas características, quando você ouve que o homem é assim, é assado, um homem estressado, um homem que quer passar por cima dos outros, o que você imagina? Eu imagino, por exemplo, talvez um empresário, um político. Está chegando aí as campanhas eleitorais, né? Um carreirista. Nada contra quem é empresário, nada contra quem é carreirista, nada contra quem é político. Pessoas que exercem muito bem essas funções. Não é no máximo. Estou falando aqui em pessoas que têm essas características reunidas. As profissões, não significa que todas as pessoas, né? E glória a Deus se você é um grande empresário, muito feliz, muito alegre, tem muita paz no coração, um carreirista que busca sucesso na sua carreira, busca escalar, busca subir de forma honesta. Se você é um político, né? Que Deus abençoe muito você, um político honesto, um político que defende as coisas de forma justa, não perde a paz, não passa por cima dos outros. Não é uma pessoa ambiciosa de querer passar por cima dos outros nesse sentido, porque nós precisamos ter ambições, metas na nossa vida, não podemos ser de forma exagerada, como tudo na vida, né? Mas eu não estou falando de um empresário, não estou falando de um carreirista, estou falando de um político. Esse homem irado, esse homem fortemente ambicioso, esse homem cheio de cólera, ele é um dos Boanerges. Ele é um dos filhos de Zebedeu. Ele é um apóstolo. Seu nome é Tiago. Exatamente. Tiago era irado. Tiago era ambicioso. Quer ver só? Olha em Mateus 20 em diante. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à esquerda. O outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber? Que eu devo beber? Sim, responderam-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Esses lugares cabem aquele aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo.
E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cara, eu falei de Tiago, mas não é só Tiago. É João que é seu irmão. Mas são todos os outros discípulos que são irritados, que são cheios de cólera, são ambiciosos, querem passar um por cima dos outros. Você viu aqui? Viu o que Tiago fez? Tiago e João resolveram, talvez, porque eles foram pedir com a mãe, né? Como se, sabe, como você vai pedir, sei lá, era como se você talvez já tenha feito isso, né? Quando você era criança, sei lá, né? Se você teve irmãos, ainda mais, né? Você ia lá, pedia uma coisa pro seu pai não deixava. Aí você ia pedir para a mãe e pedir pro seu pai. Aí você ia com a mãe, com o pai, e falar com o pai. Parece que os discípulos estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Não que eles tinham pedido para Jesus, mas pedir para a mãe, para ela pedir para Jesus. Algo que era um pensamento meramente mundano. Um pensamento de quem não pensa com o pensamento das coisas divinas, mas com quem pensa com o coração firmado nessa terra. Os discípulos não pediram, eles não queriam viver aquilo, eles não estavam pensando muito naquilo que eles iam ter que viver. Eles só pensaram em reino. Eles falavam que ele tinha um reino. Eles falavam, será, cara, será que... Para pensar comigo. Será que os discípulos tinham realmente essa noção de que Jesus era o Messias? Certo que uns versículos antes, 4 versículos antes, Pedro professa a fé em Jesus, diz que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Lá em Evangelho de João, não sei se antes ou depois desse fato, mas Pedro diz, só tu tens palavras de vida eterna, mas parece que o coração dos discípulos não está muito, ou até estimulação meio de tá, beleza, Deus, ele é o Messias e tal, mas realmente era uma visão messiânica que os judeus tinham muito. Os judeus não acreditavam num Messias divino. Eles acreditavam no Messias político, que ia restaurar o reino de Israel. É como se realmente Jesus quando o Messias viesse, ele iria, vamos usar a linguagem, usar aquilo que acontecia naquele tempo. O Messias viria, derrubaria, destituiria o Império Romano, juntaria, né, isso montando um exército, e ele ia restaurar o reino de Deus, o reino divino aqui nessa terra. Mas o reino de Deus não era dessa terra. Mas os discípulos pensavam que era. Isso, por exemplo, isso eu falei aqui no Café com Manuel, foi o que levou Judas a trair Jesus, por exemplo. Mas os discípulos pensavam nisso. Os discípulos tinham um pensamento. Aí, você vê que Tiago e João falam isso, e Jesus diz, vós bebereis caso que eu vou beber, e eles dizem sim, de fato, vocês vão, mas lugar no céu você não tem que me pedir, Deus reservou. E aí começa um tendel entre os discípulos, que aí os discípulos começam a discutir entre eles. Gente, vocês já ouviram, já tem outros partes do evangelho, e que eles discutem quem é o maior. Os discípulos tinham um pensamento mundano. Eles foram chamados. Cada um deles foi chamado. Tiveram a experiência do vinde e vede. Foram que a intimidade com Jesus, sabe? Mas, cara, não fizeram não fizeram as coisas como tinha que ser. Não fizeram as coisas como deveria ser feito. Estavam seguindo, entraram no caminho de Jesus, tinham intimidade.
Alguns professavam ter a fé, mas ainda quando aquele pensamento de ambição, é o reino, querem viver, fazer parte desse reino, mas é um reino aqui nessa terra. Perderam a cabeça, estavam com a cabeça lá em outro lugar. Reagiram, estavam discutindo. Aí Jesus tem que ir lá e dar uma lição de moral neles e falar: entre vós não deve ser assim. Se os governantes do mundo ensinam com autoridade, disputam por cargos com poder, vós não deveis ser assim. Quem quer ser o último entre vocês, quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o líder entre vós, seja o vosso escravo. Primeiro entre vós se faça o vosso escravo. Entendeu? Essa é a lógica do reino de Deus. E não, o reino de Deus não é um reino como o reino desse mundo. E as pessoas brigam por ele. Não. Aqui todo mundo ajuda um ao outro a construir o reino de Deus. Mas os discípulos não tinham entendido por quê. Porque faltava o Espírito Santo. Porque faltava a conversão. Perdão, gente. Estou passando o microfone, foi bem feio. Faltava metanoia. Faltava mudança de mentalidade. E você? E a sua vida? Você tem levado o reino de Deus, você entrou no reino de Deus. Agora, eu estou falando isso quase todo dia eu falo isso aqui. Você acorda todo dia de manhã, assiste um programa, vem aqui, acorda mais cedo, clama o Espírito Santo, reza, lê, medita a palavra do Senhor. Mas de nada adianta se você continuar carregando as coisas do mundo para dentro do reino de Deus. Eu lembro que um dia eu rezei por uma pessoa. Eu rezei por essa pessoa e eu falei, e Deus inspirava o meu coração dizer para ela: você veio viver uma vida com Deus, mas você trouxe todas as coisas do mundo junto com você, e você não vai conseguir viver essa vida em Deus. Você sabe, entende o que é isso? Você começa a trilhar o caminho de Deus, mas se você carrega as coisas do mundo dentro de você, você pode acabar tomando atitudes drásticas, como Judas, por exemplo. Judas traiu Jesus, por quê? Porque em nenhum momento ele abriu mão das coisas do mundo. Então, e os outros discípulos fugiram. Por quê? Porque o pensamento deles estava nas coisas do mundo. O único que prevaleceu foi João, porque João, alguma coisa aconteceu com João. Um famoso, um reclinar o peito na cabeça de Jesus, para ele não ter fugido. Porque todos os outros fugiram. Sabe por quê? Porque na hora de ver o rei, achando que Deus ia manifestar alguma coisa, não manifestou na pessoa, e sai fora, eu que não vou ser preso, vazaram. Por quê? Porque trouxeram a mentalidade do mundo junto com eles para o reino de Deus. E você? Talvez você tenha carregado isso tem feito você trair Jesus, ter sido infiel a Jesus, vender Jesus por muito menos que 30 moedas de prata. Por quê? Porque você traz a mentalidade do mundo. Traz a mentalidade do mundo para a vida sua com Deus. Olha que interessante. As músicas que você escuta, aquilo que você ouve no seu fone de ouvido, sabe? Porque às vezes as pessoas mascaram tudo que podem, mas aquilo que está ali no fone, no seu íntimo, que ninguém vê, o que está tocando ali. Sabe, e aquela coisa, nas pequenas coisas. Não é só, realmente é você ter um filtro de Deus, entendeu? Meu querido, está na hora de passar por uma mudança de mentalidade, hora de passar por uma conversão. Porque você vai lá. Eu já falei isso para outros, já falei para mais pessoas aí que são meus amigos, meus amigos, sabe? Eu falo, cara, você está querendo viver uma vida em Deus.
mas você está voltando a ter as coisas, fazendo a mesma coisa que você está fazendo no mundo antes, você vai voltar a ter a mesma vida que você tinha antes, não vai durar. Por quê? Porque não abandona. Você abandona inteiramente, continua carregando aquelas coisas que são do mundo. As músicas, gente, a música, ela entra na nossa mentalidade. Ela entra. Ela fica entrando, fica ali martelando. Meu Deus do céu, não. Não deixa que isso fique martelando, entrando na sua cabeça. Os programas de TV que você assiste, falei isso que mal uma vez também. Os programas de TV que você assiste, outro tempo, você assistiria por não conhecer a Jesus, mas agora que você conhece, não adianta ficar carregando esses programas para junto da sua casa, só que não edifica você. Está perdendo, você em vez de estar semeando, cultivando a palavra de Deus sobre sua vida, você está assistindo coisa só que não presta. Larga fora, abandona esse tipo de coisa, larga as coisas do mundo. As amizades, tem amizade que não convém mais, amizade que nos leva a conversas perversas, ou até mesmo nós temos boas amizades, mas nós queremos, nas amizades em Deus, nós começamos a ter conversas que são conversas do mundo, meu querido. Não dá mais, entendeu? Entende que quando você decide por Jesus, você precisa deixar as coisas para trás, senão não dá certo, senão você vai ficar sempre num vai e volta, num vai e vem. Deus, de verdade, cara, está perdendo tempo. A excelente vida que você poderia ter com Deus, uma vida de santidade, você está jogando fora, porque você prefere continuar carregando as coisas do mundo com você. As suas preocupações, os sentimentos, se preocupando com as coisas que você se preocupava antes, você não precisa mais se preocupar. Deus é o teu pastor, Ele nada vai te deixar faltar. Ele é o Deus da divina, Ele tem a grande providência, a providência está nas suas mãos, e aqueles que se abandonam à divina providência, não, o Senhor jamais os deixa passar por necessidades. Os sentimentos, aquilo que você sente no seu coração. Os discípulos, Tiago e João, eram conhecidos como os filhos do trovão. Em outra passagem, João e Tiago pedem para Jesus, não seria mais fácil, em Lucas capítulo 9, até vou ler para você aqui, Tiago e João dizem: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Eram irados, eram inconsequentes, não pensavam. Por quê? Porque carregavam os sentimentos que tinham, sabe? Agora, meu querido, que você está numa vida em Deus, não tem mais espaço para cólera, não tem mais espaço para ira, não tem mais espaço para as paixões carnais, para pensamentos que são pensamentos que não vêm, pensamentos que não vêm de Deus, malícia sexual, querido, entendeu? Deixa para trás, deixa para a porta para fora. Agora você atravessou a porta, você está no caminho mais difícil, na porta estreita. Não adianta você ficar olhando para a porta larga agora. Tem como você ficar servindo a dois senhores, ou serve a um, ou serve o outro. Sirva ao reino de Deus, sirva em favor do reino de Deus. Entrar para uma vida com Deus exige uma mudança de mentalidade. Se não houver mudança de mentalidade, você vai viver sempre a mesma coisa. Você vai viver numa vida dividida com Deus. Você não vai a lugar nenhum na vida em Deus. Você não vai progredir, porque você insiste em deixar as coisas do mundo dominar o seu coração. E o que acontece quando nós vivemos uma metanoia? Eu trago o exemplo de São Tiago. Hoje é o dia de São Tiago, por isso que é todo voltado, né? São Tiago, meu querido, depois do Pentecostes, ele foi um apóstolo tão fervoroso. Disse uma tradição, e eu sou uma pessoa que gosta de pensar muito em lógica. Se levaram o corpo de São Tiago para a Espanha, uma suposta tradição de que ele teria ido para a Espanha evangelizar, é verdade. Por que eu levar o corpo de São Tiago para a Espanha? Não faz sentido nenhum.
São Tiago, então, me uso dessa tese para dizer, depois de ter uma mudança de mentalidade, deixar de pensar com o pensamento das coisas do mundo e começar a pensar com o pensamento, deixar de pensar com a cabeça dos homens e começar a ter o pensamento de Deus, começar a pensar aquilo que Jesus faria. Ele vai até a Espanha e evangeliza o povo espanhol nos primícios do primeiro século, no início da pregação evangélica, enquanto muitos estavam ali na Samaria, em Jerusalém, na Palestina. Tiago foi ao mundo. Sabe, talvez Tiago olhou para aquilo que Jesus disse: Jesus disse, ide pelo mundo, eu vou sair daqui, eu não vou ficar nesse lugar aqui não, tem muita gente aqui, eu vou vazar. E foi para a Espanha, evangelizar. Quando nós mudamos de mentalidade, nós não queremos ficar com nosso coração fica inquieto, nós queremos mais, queremos levar para Deus a palavra aos outros. Mas Tiago volta para Jerusalém, talvez para prestar conta, não sei. E ele é o primeiro mártir, ele é o Tiago que é martirizado em Atos dos Apóstolos capítulo 12. Tiago, ele é o primeiro mártir. E conta uma outra tradição, que antes dele morrer, olha que interessante, ele deu um abraço no soldado e disse: a paz de Cristo. Sabe o que aconteceu? O soldado se converteu e foi martirizado junto com ele. Quando nós mudamos de mentalidade, nada mais nos abala, entendeu? Nós podemos estar na pior situação, nós vamos cumprir a palavra de Jesus que nos diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Tiago foi lá e amou o seu inimigo, amou aquele que era um dos seus carrascos, abraçou. E ele se converteu e foi martirizado junto com Tiago. E o pós-morte, quando nós mudamos de mentalidade, nós marcamos a história, mesmo depois da nossa morte. Já falei de São Francisco de Assis, né? Muitas pessoas são tocadas quando vão a Assis. Agora eu falo de Tiago. Conta-se uma tradição, vai lá, eu vou ouvir falar de século IV e do século VIII, vamos usar do século VIII, de que na localidade, num campo, se viu um grande brilho, uma grande estrela a brilhar, e naquele local onde estava aquele grande brilho, eles desenterraram e encontraram ali uma escritura: aqui dorme, aqui descansa Jacobos, o filho de Tiago, o filho de Salomé e Zebedeu. Não sei por que Jacobos, não entendi bem isso, mas o fato é, o filho de Zebedeu e Salomé era Tiago. E aí toda a tradição, e aí sobre aquele local, deram o nome de Campus Stellae, Compostela. E aí veio o nome da cidade, São Tiago de Compostela. E sobre aquele local eles erguem a cidade de São Tiago de Compostela. Ali eles fazem a basílica em dedicação a São Tiago. Por quê? Porque ele deixou um legado. E mesmo depois, desde que seu corpo mortal estivesse padecendo debaixo da terra, ainda assim ele continuava a causar efeitos. Ainda assim ele continuava a mudar vidas. É isso que acontece se nós tivermos uma mudança de mentalidade verdadeira. Nós vamos fazer com que as pessoas, mesmo depois que a nossa vida passe sobre essa terra, nossos dias acabem aqui nessa terra, ainda assim aquilo que nós fazemos vai ficar por herança. Tudo isso por quê? Porque nós mudamos de mentalidade. Vamos orar? Eu quero pedir a Deus hoje nesse dia de São Tiago, que ele interceda por ti. Você entendeu, meu querido? E não quero que você se culpe se você traz coisas ainda desse mundo para dentro do reino de Deus. Não se culpe. Os discípulos viviam isso também. Agora, não se culpe, ninguém te condenou. Mas vai e não torne a pecar. Mude a sua mentalidade, renuncie, corta. Sabe, meu querido, se você pensa demais, você não corta. Corta agora, corta hoje. Corta aquilo que não está certo. Corta as músicas, corta os programas, corta os grupos de WhatsApp, corta as más amizades, corta as conversas frívolas, corta tudo aquilo que não convém ao cristão, corta as vestes que não são dignas de um cristão, que Nossa Senhora não usaria, que Jesus não usaria.
corta fora e vem viver um mundo, não, venha viver uma vida em Deus, não mais com a mentalidade do mundo, mas agora uma vida com a mentalidade de Deus.